Olá, aqui é a Fuinho, professora de Química. Nós vamos trabalhar agora os conceitos de eletrodo de sacrifício e para falarmos de eletrodo de sacrifício, a primeira coisa que a gente deve conhecer bem é o processo de corrosão do ferro, a famosa formação de ferrugem que a gente conhece muito bem no dia a dia. Então, primeiro, o que seria a ferrugem? A ferrugem nada mais é que a corrosão do ferro. E quando a gente fala corrosão, significa, olha, isso aqui significa um processo de oxidação. Todos nós conhecemos muito bem o processo de formação de ferrugem que ocorre, por exemplo, numa estrutura metálica, numa janela de ferro, nos carros, na palha de aço, o famoso bombril no dia a dia. E esse processo de formação de ferrugem, ele ocorre com muita facilidade quando você expõe esse material à presença de água e ao ar livre. Então, o que vai acontecer quando a gente expõe o ferro na presença de água e oxigênio do ar? Então, o ferro, metal, ferro, NOx zero, sofre um processo de oxidação, perdendo elétrons, se transformando em cátions ferro 2, e o oxigênio do ar, a água, vai então sofrer um processo de redução, se transformando em hidroxilas. A reação global do processo de formação de ferrugem dá então que o ferro metálico, reagindo com o oxigênio do ar, com a água, forma uma base, um hidróxido de ferro 2, e essa base é uma base insolúvel em água. Então, é uma base que forma um precipitado, então está aqui no estado sólido. E para continuar ainda o processo, esse hidróxido de ferro 2 continua reagindo com o oxigênio do ar e a água, formando o hidróxido de ferro 3, outra base insolúvel. Então, isso aqui nada mais é que a formação de ferrugem. Muito bem, essa ferrugem ocorre de uma maneira espontânea. Ninguém vai, de repente, assim, olha, pegar uma janela de ferro, que a gente tem muitas vezes nos lares, nas casas, e falar assim, olha, eu quero provocar a formação de ferrugem porque eu achei lindo a ferrugem. Não. Na maioria das vezes você quer, inclusive, evitar essa formação de ferrugem, porque essa formação de ferrugem, que é a corrosão do ferro, vai acabar corroendo, gastando a estrutura metálica. Você imagina uma casa que tenha lá as barras de ferro, uma ponte, uma estrutura metálica em qualquer aí área da engenharia civil. Você não quer que aquele ferro sofra com o processo de corrosão. Então, essa formação de ferrugem, dependendo da utilização, do custo, de quanto você vai precisar guardar, preservar esse material, pode ter algumas formas de tentarmos evitar a formação de ferrugem ou pelo menos diminuir a velocidade com que isso acontece. Por exemplo, se a gente pensar numa palha de aço, o bombril, essa palha de aço é vendida no dia a dia e no mercado com um preço bem baixo. Então, eu não posso fazer um processo extremamente caro para proteger essa oxidação da palha de aço. Como a gente já conversou anteriormente, palha de aço. Aço é uma liga de ferro-carbono. Então, a gente tem ferro dentro dessa palha de aço e esse ferro vai sofrer um processo de oxidação, que, aliás, ferrugem é uma maneira muito popular de se dizer oxidação do ferro. Então, mas a gente também não quer ter esse material, esse bombril, vendido já enferrujado, que ninguém compraria. Então, como que a gente pode proteger a oxidação desse ferro dentro da palha de aço de uma maneira simples e barata? Como é vendido o bombril ou similar dele? Vendido numa embalagem plástica.
Então, o plástico é um material que vai impedir a oxidação do ferro lá dentro da palha de aço. Por quê? Porque vai evitar o contato com água. Então, essa reação não acontece, certo? Então, eu corto aqui a água do meu processo. Então, a água não vai ficar em contato com o ferro. Ótimo, joia. Pego lá, compro o bombril, uso. Quando eu começo a usar em casa, rapidamente ele enferruja, jogo fora, pego outro. Então, é um processo barato, que usa um saquinho de plástico bastante barato. Mas eu não posso pensar em outras situações um plastiquinho de plástico, uma embalagem plástica, um plastiquinho simples para poder proteger essa formação de ferrugem. Vocês imaginem as barras de ferro que vão nas casas, nas construções civis. A gente vai pegar, embalar, plastificar para colocar dentro das colunas. Ou num navio. Você vai lá pegar um navio, você imagina. O navio, nós temos lá uma estrutura metálica, chapas ali de aço, como se fosse esse bombril, e aí você vai encapar esse casco do navio para que ele não fique em contato com água. Vou até fazer um desenho aqui, ó. Imagine um casco do meu navio, juro por Deus que isso aqui é um navio, tá, gente? Acreditem. Ó, navio, casco. Aí eu vou até fazer assim, ó, aguinha do mar aqui, ó. Ai, que delícia, tá na praia. Então, isso aqui ocorre um processo de reação de oxirredução. Eu não vou pegar esse casco do navio e plastificar igual bombril. Sim, fica difícil. E não tem nem lógica atravessar aí os oceanos com um plastiquinho pendurado no casco. Então, o que é feito? Põe um plástico igual a embalagem do bombril. Mas todos nós já vimos, com certeza, os navios têm os cascos pintados. Então, a tinta também é uma outra maneira para evitar essa formação de ferrugem. Aliás, nas nossas casas também. Muitas vezes nós temos janelas, portas feitas de ferro e elas são pintadas. E essa tinta aqui, inclusive, muitas vezes é uma tinta assim meio que plastificada. Para quê? Para evitar o contato. Então, não é o saquinho do bombril, mas é como se fosse. Então, a tinta também protege. É definitivo? O resto da vida isso vai durar? Não, lógico que não. De tempos em tempos a gente tem que pintar novamente a janela, a porta, para que isso aqui não aconteça. O carro, né? Mas que protege, protege. O lugar que está sem a tinta vai enferrujar com maior velocidade. Bom, continuando. Então, já falamos de plásticos, já falamos de tintas. Inclusive, quando a gente compra até essas portas e janelas nas lojas de construção, muitas vezes vocês percebem que essas portas já vêm pintadas, tem uma tinta chamada Zarcão, que serve Zarcão, né? Zarção. Esse Zarcão serve exatamente para evitar esse processo de formação de ferrugem, de oxidação do material. Então, ajuda sim. Mas também talvez não dure por tanto tempo. Dependendo de onde o material é utilizado, ele não vai ser um processo suficiente. Então, aí que a gente entra com mais um processo chamado de metal de sacrifício. O que é um metal de sacrifício? Metal de sacrifício, deixa eu desenhar aqui de novo, é algo mais ou menos assim. Vou fazer, lógico, bem grotesco, mas dá pra gente entender. Imagina aqui um prego, um parafuso, feito de ferro. Ele deveria enferrujar. Aí você prega alguma coisa, ou parafusa alguma coisa, enferrujou, já era. Corroeu. Então, esse material aqui, muitas vezes, ele é combinado
com um outro metal chamado metal de sacrifício ou eletrodo de sacrifício, que vai ser incorporado a esse ferro. E qual é o sacrifício que esse metal vai fazer? Ele vai proteger o ferro. Vai proteger o ferro do quê? O ferro não pode oxidar. Então ele fala, ó, o negócio é o seguinte, deixa que eu sofro a oxidação. Então, o metal de sacrifício é um metal que vai se sacrificar oxidando no lugar daquele outro que ele quer proteger. No caso aqui eu falei de ferro, mas poderia ser outro. Então, esse ferro, ele deve ser protegido. Então, é uma proteção do ferro ou de outro metal que deve ser protegido. Isso aqui aparece também muitas vezes como proteção catódica. Por quê? Porque o metal de sacrifício vai oxidar. Então, esse metal oxidando vai ficar positivo, perdeu elétrons. Ele oxida e protege a oxidação do ferro. Então, ele não oxida, ele vai reduzir. Então, na verdade, assim, esse ferro, em contato com o ar, com a água, ele oxida num primeiro momento, se transforma em cátions, ferro mais 2, ferro mais 3. E aí, então, se eu deixasse assim, ó, iria corroer. Então, o metal de sacrifício oxida, fornece elétrons. Então, esse ferro mais 2 recebe elétrons deste metal de sacrifício e volta a virar ferro zero. Então, ele recebe elétrons. Quem recebe, se reduz é cátodo. Então, proteção catódica, certo? Isso é bastante comum. Esse metal de sacrifício, ou eletrodo de sacrifício, é muito utilizado na construção civil, na engenharia naval, em vários lugares que você deve proteger diversos materiais diferentes. Por exemplo, o ferro, que é o mais comum no nosso dia a dia. Agora, vamos entender como que esse metal de sacrifício consegue oxidar. Se ele vai oxidar, ele precisa ter um potencial de redução menor que esse bonitão aqui, que é o ferro. Então, aí ele consegue funcionar como um eletrodo, um metal de sacrifício. Então, agora a gente pode dizer, metal de sacrifício é um metal que vai ser combinado a um outro metal que deve ser protegido. E o que esse metal de sacrifício vai fazer? Ele irá oxidar, sofre uma oxidação. E o metal protegido sofre o processo de redução. Para isso, o metal de sacrifício deve ter um potencial de redução menor, pus até em vermelho aqui, ó, do que o potencial de redução daquele metal que deve ser protegido. Como nós falamos de ferro, formação de ferrugem, eu quero evitar a formação de ferrugem na construção civil, no meu carro, nos barcos, nos navios. Então, o que eu devo fazer? Ferro tá aqui, bonitão, com um potencial de redução menos 0,44. Então, como que eu posso evitar essa corrosão do ferro? Combinando esse ferro com algum metal de sacrifício. Então, algum metal que fala assim, pode deixar que eu vou oxidar no seu lugar, viu, ferro? Fica aí de boa que eu vou oxidar. Para isso, ele precisa ter um potencial de redução menor do que esse. Então, aqui eu tenho algumas opções. O cobre serve? Deixa eu ver. O potencial de redução do cobre é mais 0,34. Então, ele é maior que o do ferro. Se eu combinar o cobre com o ferro, o cobre reduz, o ferro oxida. Aí que vai oxidar mesmo. Então, não é uma boa opção. E o zinco?
o zinco tem um potencial de redução menos 0,76 volts, é menor. Então, esse aqui serve de eletrodo ou metal de sacrifício. Então, ele oxida preservando essa estrutura metálica de ferro. E o magnésio? O potencial dele é menos 2,37 também. Então, esses dois aqui servem de metal de sacrifício para o ferro. Então, é muito comum a gente encontrar estruturas, até um prego comum, combinando ferro com zinco. Ele é chamado de ferro zincado, ferro galvanizado, que é então a combinação de ferro com zinco, onde o zinco está funcionando como um metal de sacrifício. Então, vamos ver o que acontece nessa combinação de ferro com zinco? Maior mantém, menor inverte. Maior é do ferro, mantém. O ferro reduz, continua ficando ferro mais dois elétrons, dando ferro zero. E se ele estiver combinado com o zinco serve como um eletrodo de sacrifício. Então, ele vai sofrer a oxidação. Então, por quê? Porque tem potencial de redução menor que o do ferro, menor inverte oxida. Então, no caso de ferro com o zinco, ao contrário aqui, inverte, oxida. Ele oxida, se transforma em zinco mais 2 e ele vai fornecer esses elétrons para aquele ferro. Então, a reação que ocorre é a redução de cátions ferro 2, a oxidação do zinco, que vai se transformar em zinco 2 e, no final, mantém o ferro zero, produz ferro zero. Então, quer dizer, você tem essa preservação do metal ferro, das estruturas metálicas que são muito utilizadas no dia a dia. Alguém pode estar perguntando, pensando assim, mas olha, se esse metal de sacrifício vai se oxidar, de repente vai gastar o zinco, vai gastar, uma hora não vai acabar? Se a gente pensar assim, sim, mas você concorda comigo que vai preservar por muito mais tempo a estrutura de ferro. Então, não é uma coisa que vai durar eternamente. Por isso que muitas vezes você precisa ter essa verificação. Olha, como é que tá? Como que tá a situação ali? Imagine de novo o nosso navio. Então, o nosso navio aqui, a pessoa coloca uma placa de aço, aí faz esse aço galvanizado, que é o ferro mais um metal de sacrifício, o por S de sacrifício. Então, ele vai durar mais tempo. Além disso, põe tinta, que é como se fosse o plastiquinho, e isso, com certeza, vai durar mais tempo do que se você não fizesse nada disso. Mas de tempos em tempos, esse casco precisa ser revisado, ver como é que está a situação. Não é eternamente, certo? Outra coisa bastante comum, e toma cuidado, porque às vezes isso também aparece, é a famosa situação das latas de alimentos. Quando a gente tem latas de alimentos, nós podemos ter duas situações diferentes. Uma que é realmente essa lata com algum eletrodo de sacrifício que vai proteger essa oxidação, mas muitas vezes a gente tem também latas que no lugar de ter, por exemplo, o zinco, o magnésio, que servem de eletrodos de sacrifício, você tem outros materiais que formam uma película dentro. Você tem a famosa lata de estanho. A lata de estanho, o estanho não é um eletrodo de sacrifício, porque ele não tem um potencial de oxidação menor do que o ferro. Mas tem uma película dentro da lata que funciona como um isolante, como se fosse a tinta do lado de fora, só que fica do lado de dentro. Então, o alimento fica aqui, essa película vai impedir essa reação de acontecer. Agora, quando a gente tem uma lata e ela foi amassada,
não deve ser comprada. Por quê? Porque quando foi amassada, essa película ela é quebrada. Então aí esse processo vai acontecer de uma maneira muito mais rápida ainda, porque o estanho ainda vai favorecer a oxidação do ferro dessa estrutura metálica, dessa latinha de alimentos. Então aí vocês viram mais uma parte de utilização de potenciais de oxidação ou potencial de redução, a gente pode ter os dois, tá? Normalmente a gente tem potencial de redução, para fazer algumas previsões, algumas utilizações com eletrodos de sacrifício. Então, isso é bastante utilizado. Quem gosta dessa matéria vai usar com certeza bastante. Quem pretende seguir a área de engenharia usa muito essa parte de eletrodos de sacrifício para poder, inclusive, fazer combinações de materiais. Você imagina uma tubulação, alguém tem que pensar, do que eu vou fazer a tubulação, vai transportar tal material dentro, o que eu posso usar? Vou colocar um tubo de ferro? Eu posso conservar essa tubulação por mais tempo, combinando com o quê? Então, você tem diversos eletrodos de sacrifício que são utilizados para maior durabilidade. O magnésio é outro metal de sacrifício bastante utilizado, por exemplo, em piscinas. Se você pensar que os metais que estão lá em contato com a água da piscina, o filtro, etc. Se for só de ferro, de aço, isso aqui vai acabar oxidando com muita facilidade. Então, muitas vezes você tem magnésio nesses materiais que funcionam ali como eletrodo de sacrifício. Outra dúvida bastante comum também é sobre aço inox. E aço inox? Qual que é a diferença? Eu já falei que aço comum é ferro-carbono. Aço inox, esse termo que a gente fala, aço inoxidável, que na verdade varia muito, nós temos diversos tipos. Você tem a combinação, além de ferro-carbono, de outros metais que vão evitar ou diminuir, né, essa possibilidade de oxidação do ferro. Por exemplo, o cromo, o níquel são metais que são agregados nesta liga e com isso, lógico, vai preservar essa estrutura por muito mais tempo. Alguém pode dizer, mas por que não faz tudo assim? Ué, porque custa. Você imagina fazer um navio inteiro de aço inox. Custa muito mais do que uma placa de aço comum. Bom, com isso a gente encerra mais uma aula e as principais aulas de pilhas e reações espontâneas. Bons estudos, até o próximo encontro.